Olá meus amigos, vamos falar um pouco sobre memória. Pode até ser que tenham outros vídeos além desse, vou falar aqui de memória. Não sou um expert nesse assunto, mas já lecionei sobre esse tema em processos psicológicos básicos. Eu estou um pouco distante desse tema, mas espero que não haja muitas falhas da minha memória e eu possa relembrar aí o básico. Em minha atuação em psicologia clínica, seja ela na instituição ou dentro do consultório particular, chegam muitas pessoas, e as pessoas pedindo ajuda e chegam com questões relativas, muitas relativas à memória, e a questão costuma ser qual? Ah, eu tô com a memória ruim, eu tô com a memória fraca, e geralmente memória ruim e memória fraca, geralmente qual é a causa? Qual é a causa principal? A causa principal para memória fraca ou ruim é falta de atenção. E há vários motivos para nos faltar atenção. Se a pessoa não está motivada, se o assunto do qual ela está tentando memorizar, está tentando ali armazenar de alguma maneira, não é interessante para ela, se ela não gosta, vai ser mais difícil ela prestar atenção, logo vai ser mais difícil ela memorizar. Se a pessoa está ansiosa, preocupada com alguma outra coisa, também fica difícil de prestar atenção e de memorizar. Então aí no caso, transtornos de ansiedade podem ser um impeditivo. Porque uma pessoa ansiosa, ela tem dificuldade de focalização em alguns temas. A focalização dela talvez fique somente naquele tema, naquele objeto para o que provoca ansiedade. E é importante muitas vezes para a focalização que a pessoa esteja ali disponível para aquele tema, que ela esteja envolvida com aquilo. Então existem experimentos aí com focalização em que a atenção distribuída em alguns casos pode ser muito prejudicial. A pessoa tem que estar envolvida, e para estar envolvida precisa estar sendo interessante, precisa estar gostando, precisa estar empolgada, envolvida com o tema. Transtorno depressivo também pode ser um grande impeditivo. Dificulta a focalização, dificulta o gosto por uma série de temas, de assuntos. A pessoa não tem gosto pelas coisas, como é que ela vai ter gosto, muitas vezes, por aquilo que ela está tentando memorizar? Ela também muitas vezes está com uma anedonia, dificuldade de sentir prazer com diversas experiências, inclusive com aquela pela qual há uma demanda para que ela memorize. Então, o sujeito aí depressivo também tem dificuldade de focalização de atenção, logo dificuldade de memorização. Algumas drogas também estão correlacionadas. Eu vejo lá muito que a gente debate com o psiquiatra lá nosso do CAPS, e ele sempre diz, alguns ansiolíticos, principalmente o clonazepam, aí, que é o mais utilizado, o Rivotril, facilita, dificulta também a memorização, porque faz com que o sujeito tenha mais dificuldade de focalizar a atenção. Então, algumas medicações também podem interferir nessa capacidade de focalização, nessa capacidade de prestar atenção. E a questão é, e como prestar mais atenção? O primeiro ponto é, tem que gostar daquilo. Se você gosta do que você está estudando, tentando memorizar, vai ficar muito mais fácil. A repetição é fundamental, mas é importante repetir em vários contextos, em contextos diversificados. E talvez se utilizar aí de vários sistemas de codificação. Então você primeiro lê, você depois repete em voz alta, debate sobre o tema com outras pessoas que tenham interesse, formula questões, dúvidas em relação ao tema. Tudo isso vai formando uma rede de significados. Essa rede de significados, essa rede semântica, é fundamental para a memorização. Então a memorização depende de uma semantização. E essa semantização também depende de uma postura também ativa. Pessoa que está debatendo sobre um determinado assunto, que está indo atrás, que está relacionando e verificando esse assunto em contextos variados, ela está tendo uma postura ativa, também vai ser muito mais fácil dela memorizar do que ela estiver simplesmente assistindo uma palestra muito longa. A pessoa muitas vezes quando ela é instigada, quando ela sente que tem um desafio, uma pergunta a ser respondida, quando ela está com muita curiosidade e ela vai atrás, isso tudo facilita também. E é importante, a memória depende de organização, de hierarquias. Quanto mais você consegue classificar, hierarquizar, produzir classes, mais fácil também fica, porque melhor você constitui essa rede de significados e de temas que são fundamentais para a construção da memória. O elemento isolado, ele vai ficar pobre, vai ser mais difícil de ser, de fato, aí armazenado. Porém, quando ele começa a se relacionar com vários outros contextos e temas,
é onde de fato a memória vai se fortalecendo. Por quê? Porque você multiplica as pistas de auxílio, as pistas de recuperação da memória. Então, o sujeito falou de X, X puxa aquele assunto. Falou de Y, Y está puxando também. Por quê? Porque ele foi fazendo essa rede, porque ele foi produzindo essa memorização em rede. Exemplo, memória para lugares, mapas. O sujeito, se ele simplesmente, qual é a capital de tal lugar? Se ele simplesmente só faz a repetição, talvez não seja o melhor, né? Ele tem que o quê? Ver em outro contexto. Ir lá, observar no mapa X, no mapa Y, calcular a distância entre um lugar e outro, abrir uma outra referência e ver se na outra referência está mais ou menos da mesma forma. Tentar ir ao local. Se ele está estudando mapas, ele vai ao local, ele anda pelo local, ele caminha, ele conhece por dentro. E ele conhece caminhando pelos temas que ele se interessa. Então esse caminho vai fornecendo todo um eixo narrativo que vai se relacionando com uma série de outros elementos que vão multiplicando aí as pistas de recuperação. Outro fator importante é dormir bem. Dormir bem ao ponto de ter o estágio REM do sono. Eu não lembro muito bem quanto tempo é necessário mais ou menos para o sujeito ter o estágio REM. Quanto tempo de sono seguido, quanto tempo de sono continuado. Mas o estágio REM, esse estágio onde sonhamos e temos os sonhos mais vívidos, ele é muito importante para processamento de memória. E existem recursos mnemônicos clássicos, históricos. Um deles é o paralelismo. Você produz um paralelismo quando você produz uma rima, um ritmo. Então, o paralelismo em músicas, o que seja, a humanidade produz muito isso. Em verso, em poesia. Então, a rima, ela facilita muito, o paralelismo, o ritmo facilita muito. Então, música pode ser muito importante enquanto recurso mnemônico. Assim como um eixo narrativo. Se você vai produzindo a sua memória dentro de uma história que vai sendo contada, também fica muito mais fácil. E é muito interessante, você pode produzir isso com o público. Você joga 50 palavras aleatórias e produz um eixo narrativo em cima delas. Por exemplo, caneta, câmera, tomada, computador. Você pode anotar 50 e vai fazendo uma história. E a história, é interessante que a história tem um aspecto inusitado. Tudo aquilo que é inusitado, surpreendente, chamativo demais, fica mais fácil de ser memorizado. Então, a caneta estava descendo numa onda, e essa onda era uma onda onde tinham muitas câmeras, era uma onda de câmeras. E nessa onda de câmeras, fazia aquele volume grande da onda de câmeras, a caneta descendo a onda, e toda essa água de câmeras entrava dentro de uma tomada. E essa tomada, foi tela, não lembro qual foi. E essa tomada ia desaguar para fora de uma tela de um computador explodindo. Imagina, você vai fazendo isso e é muito simples. Aí, no caso, esse tipo de brincadeira dá para fazer com o público e tudo. E o público, no final, relembra cada uma das 50 palavras, dezenas de palavras aí. Isso aí eu já vi na televisão, isso eu já pude ler a respeito. É um dos recursos, o eixo narrativo. E contar uma história é uma maneira também, uma história fenomenal, uma história que tem aspectos surpreendentes, fantásticos, vai facilitar a memorização. A humanidade se utilizou muito disso com os mitos. Os mitos são histórias fantásticas, fabulosas, vamos dizer, surpreendentes, muito tocantes, e que facilitam a memorização de uma série de valores. E valores aí fundamentais para as sociedades que criaram esses mitos. Agora, aquela velha história, a memorização superficial, memorização profunda, ou táticas superficiais ou profundas, e as superficiais o senso comum chama de decoreba. Seria a memória episódica, uma memória que perece mais rapidamente. Bom, mas que fique claro uma coisa, é sempre necessário memorizar, depende aí da tática, se é uma tática semantizada, uma tática mais superficial. Sem memória é simplesmente impossível pensar. Muitos autores fazem essa distinção básica entre memória de longo e de curto prazo, ou, sinônimo, memória de armazenamento e de operação. Memória de curto prazo, de operação, memória do pensamento. Se você está lendo uma frase num texto, está fazendo a leitura e há um parágrafo, você está lendo uma frase relativamente longa. Para você entender, compreender o significado da frase, do início ao fim até o ponto final, você precisa aí da sua operação de memória
de operação, na sua memória de curto prazo. E algumas drogas aí até atrapalham o funcionamento da memória de operação, tais como a cannabis sativa, a maconha. Um exemplo, sob o efeito de cannabis sativa, o sujeito começa a ler a frase e quando chega no final ele já não entende, não lembra o que ele leu lá no início. Ele começa um assunto e já não sabe do que estava falando. Pegue, por exemplo, para tentar fazer de cabeça a conta 34 vezes 36. A partir do momento que você pega lá 4 vezes 6 igual a 24, o 4 vezes 6 igual a 24 está na sua memória de armazenamento, memória de longo prazo. Você sabe que 4 vezes 6 igual a 24. 4 vezes 6 igual a 24, aí botou 24 lá. 4 vezes 3, 12. E essa imagem que você vai mantendo, então quer dizer, eu botei 24, agora eu boto 12, onde estava? 24. Isso que você vai mantendo ali rapidamente para poder fechar a conta é a memória de operação. É mais ou menos a lousinha. É uma lousinha que você vai escrevendo e vai apagando. Vai escrevendo e vai apagando. Lembram-se da lousa mágica? E a memória de curto prazo de operação varia muito pouco de uma pessoa para outra. Ela é mais ou menos, a capacidade é mais ou menos de 7 itens para mais 2 ou menos 2. Essa variação dela, de 5 a 9 itens. Ela não varia muito de pessoa para pessoa. Mas se você parar para pensar isso dentro do contexto, do que o sujeito está formulando, das reflexões que ele está fazendo, dos cálculos que ele está fazendo, isso cumulativamente vai fazer uma diferença muito grande. Eu particularmente acho que essa memória tem uma relação grande com inteligência. Alguns educadores fazem críticas ao que eles chamam de decoreba ou pura memorização. Mas isso é pura memorização. E aí assim, me fica a questão, qual é o seu CPF? Qual é o seu RG? Qual é o nome completo do seu pai, de sua mãe, de seus irmãos? Data de aniversário de cada um deles. Você não memorizou isso de forma muito simples? Não decorou isso? Não parece, mas houve uma certa semantização mesmo disso, que parece que você simplesmente decorou, ficou episódico. Porque se fosse episódico, você teria esquecido. Há várias pistas de recuperação de auxílio para todos esses números, CPF, datas. Há várias pistas de auxílio, porque você falou desses números todos em vários contextos diferentes. Então existem várias pistas de auxílio. Quando a pessoa CPF já é uma pista de auxílio para falar o seu CPF. E até unidades com as quais a gente fala dos números. Por exemplo, número de telefone. O número, por exemplo, 061 3447 4271. Quando você ouve numa máquina, numa gravação, que você liga para alguma operadora e é uma máquina que está falando, há dificuldades, porque fala 0, 6, 1, 3... Quer dizer, não tem uma classificação, não tem uma divisão de unidades semânticas. Quais são as divisões de unidades semânticas relativas a números de telefone? O código de área, você fala ele num certo ritmo. E 061, fechou. Você não fala 0, 6, né? 061 e fechou. Aí 3447. 3447, né? 3447. O ritmo, a diferença de ritmo e há unidades em que você simplesmente memorizou. Um número aleatório que eu peguei aqui, 39673146. Imagina se alguém falasse assim, 396733146. É diferente de falar 39673146. Eu estou lembrando aqui de um recordista mundial, esse sujeito tinha um autismo leve, síndrome de Asperger. E ele decorou uma sequência, a sequência do número pi, que é um número infinito. Você vai pegar vários dígitos ali. E ele decorou aquela sequência, ficou durante uma tarde inteira, ou quase um dia inteiro falando. Ele decorou muito ali, foram centenas de milhares de números. Ele sabia a sequência certinha. Assim, mas aquele sujeito tinha algumas habilidades que outras pessoas não têm. Ele tinha uma relação com números, que cada número para ele é como se fosse uma pessoa. Fala assim, como é que é o número 127? Vai falar o número 127, cheio de imagens. O número 127 ele tem uma cor azul atrás, está saindo fogo por baixo. Então, ele tinha uma relação com números como se fossem pessoas para ele. Então ele tinha um armazenamento de várias imagens associadas a vários números que, embora e até o 500 não sei quanto, que nós não temos. Grandes mestres de xadrez também têm uma relação com padrões de tabuleiro, onde estão as peças e tudo, vários padrões, mas são padrões mais diversificados, com 50 mil horas de jogo, mais ou menos. Cada configuração de peça é uma coisa, tem uma história, se relaciona com outras configurações, se relaciona com uma série de outras coisas. Quer dizer, é o mundo do cara. Ele vive ali naquele tabuleiro.
Quer memorizar? Vá viver a coisa por dentro. Vai tomar café da manhã, almoçar e jantar o negócio, que aí você vai memorizando mesmo. E tem que gostar muito para isso, tem que viver a coisa, tem que se alimentar dela o tempo todo. E as memórias que a gente tem, que a gente nem gostaria de ter, nem se isso talvez não seja tão importante. Mas assim, são assuntos que geralmente interessam a gente. No meu caso, eu memorizo muito a idade das pessoas e a data de nascimento, mais ou menos o mês em que nasceu, o ano. Memorizo muito isso, por quê? Porque a pessoa, eu estou conversando com a pessoa, já estou logo pensando qual que é a idade dela, mais ou menos o ano que ela nasceu, e aí eu comparo isso com outras datas, com outras pessoas, e o tempo todo eu fico fazendo isso sem querer, e aí eu acabo memorizando. Ou Copa do Mundo, que é uma coisa que uma época eu memorizava muito, eu sabia quais times tinham sido campeões, primeiro, segundo, terceiro lugar, quem tinha jogado com quem, quais eram os placares, porque ficava toda hora olhando isso, não é porque eu queria memorizar não, eu achava isso interessantíssimo. Também lugares no mundo, mapa, mais ou menos onde estão as coisas, quais os países que fazem fronteira, qual a distância de um para outro, a distância daqui para lá, também me interessava muito, ficava o tempo todo vendo isso, desde criança, olhando muito o mapa, por pura curiosidade. Agora uns fatos engraçados e até bizarros em relação à memória. Antes da alfabetização, eu lembro que assim, sábado para mim era um pedaço de carne crua, assim, para churrasco. Domingo era o sol, assim, um playground e o sol ao fundo. Porém, após a alfabetização, essas coisas começaram a passar com legenda para mim. Então vinha assim, uma imagem, algumas imagens talvez, e uma legenda embaixo com o nome. Agora um detalhe curioso, lugares também, onde eu codifiquei a mensagem, se eu retorno o local onde eu codifiquei, eu consigo recuperar a informação. Exemplo, eu assisti o vídeo uma vez do Yuri Greco, só para lembrar um caso. Assisti um vídeo do Yuri Greco, estava indo trabalhar e descendo para trabalhar perto do trabalho, na rua X, aqui na esquina X, andando a pé. Ali eu parei e pensei sobre uma série de coisas. Se eu quiser retomar aquele vídeo, as informações que ele estava falando ali, eu tenho que me transportar para aquele lugar, para aquela esquina. Se eu for para aquela esquina, para o momento onde eu codifiquei, eu consigo descobrir o que ele estava falando, consigo recuperar com mais eficácia. E, aliás, essa é uma estratégia. Então, recuperar o contexto interno ou externo. Externo seria ir para o próprio local onde eu codifiquei e ir recuperando aos poucos. Mas eu pego muita memória e jogo em ruas, e não sei por quê. As pessoas estão me contando algumas coisas e eu tô, ao mesmo tempo que elas estão contando, eu estou imaginando algumas ruas, alguns locais. E as memórias ficam nessas ruas e nesses locais. E às vezes eu tenho que me deslocar mentalmente, ou se eu estiver no local lá, eu recupero mais facilmente o que a pessoa me contou. Então, assim, muitos fatos de pacientes e tudo, me contaram uma série de coisas. E, assim, se eu penso na rua X, um me falou de um hospital, se eu penso lá no hospital, na rua X, na esquina X, num determinado horário, à noite, lá eu consigo recuperar mais facilmente o que ele me contou naqueles eventos relacionados ao hospital, onde ele passou um tempo internado e tudo. Mas se nós também prestarmos atenção onde nós codificamos a memória, onde você estava, o que vem, quando a pessoa te conta alguma coisa, o que vem, que imagem vem, essa imagem, se for melhor explorada, que é o contexto interno, eu acho que facilita aí para recuperar. Memórias que são codificadas em momentos de forte emoção também são mais facilmente armazenadas e recuperadas. E talvez também pelo fato de serem repetidas o tempo todo. Aquela história onde você estava em 11 de setembro de 2001, no ataque às Torres Gêmeas em Nova York. Isso aí, eu estava, porque a maioria das pessoas lembra, mas é porque essas memórias também foram muito repetidas, as pessoas conversaram muito sobre isso, retomaram isso, então houve muita repetição, isso também facilita. Fora o fato que alguns vão dizer que memórias ruins, de emoções desagradáveis, muitas vezes são importantes de não serem esquecidas, porque tem um valor evolutivo importante para a sobrevivência do sujeito. Foi atacado por um determinado predador, e onde foi atacado, como foi atacado, tudo isso teria um valor de aprendizagem importante para a sobrevivência. E finalizando, esse pode ser que tenha uma sequência, Memórias 2, mas finalizando em relação às falsas memórias. É algo que ocorre com muita frequência, tem experimentos de laboratório que demonstram isso. Então, botaram lá os sujeitos, um experimento clássico de Loftus, Elizabeth Loftus, onde os sujeitos tinham que assistir um filme onde dois carros se chocavam. Os carros se chocavam, não havia nem quebra de vidro, nem nada, mas era um evento e aí faziam perguntas para as pessoas. E a pergunta era... havia vidro quebrado quando os dois carros se colidiram? A outra pergunta era, havia vidro quebrado quando os dois carros se estraçalharam? Olha só a indução. Na segunda pergunta, um número muito maior de pessoas dizia
que havia vidro quebrado, e não havia vidro quebrado. Uma memória aí, no caso induzida, uma implantação de memória. E como a memória falha pra caramba, as pessoas podem de fato passar a achar que quebrou o vidro, não quebrou vidro nenhum, e constrói uma memória de que havia vidro quebrado. Pessoas, quando também há um desentendimento, eu acho que isso é muito forte. As pessoas brigam em tudo, aí vão contar o que aconteceu, cada um vai mais ou menos dar a sua versão, e nisso vão remodelando memória de acordo com os seus próprios interesses. E a memória tem uma relação muito grande com essa remodelação de acordo com os interesses das partes envolvidas, sejam eles conscientes ou não, e com a reconstrução e remodelação. Então aí no caso a imprecisão da memória e como falsas memórias podem acontecer, podem ser implantadas, podem ser induzidas, podem ser aí reconstruídas. Bom, é isso, meus amigos, foi só para dar uma noção geral e até a próxima.